Canal UFC Nordeste, estamos aqui na área, aqui novamente, fazer um vídeo aí para desejar a todos vocês um Feliz Natal, do canal UFC Nordeste. Canal UFC Nordeste vai passar aqui para desejar um Feliz Natal a todos vocês. Mas em primeiro lugar, vamos agradecer ao nosso Deus por mais um dia de vida que Ele nos concede a todos nós, a mim, a você que é inscrito, a você que não é, a você que visualiza. Que as bênçãos de Deus estejam sempre na vida de vocês. O canal UFC Nordeste passa agora aqui neste momento para desejar um Feliz Natal a todos vocês aí que são inscritos, vocês que visualizam, vocês até que passam na plataforma e vê e nem visualizam. Que o Senhor Jesus abençoe o Natal de todos vocês, que vocês sejam muito felizes, não só nesse Natal, mas em muitos Natal que vai vir aí por a frente. Que o Senhor Jesus sempre esteja ao lado de vocês, na caminhada aí. E o seu Natal seja um Natal aí muito feliz, muito abençoado aí com seus familiares, com seus parentes aí, com suas esposas aí que é casado, com seus filhos. Que as bênçãos de Deus estejam no Natal, que seja um Natal de paz, de harmonia para todos vocês. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho aí na opção toda e deixe os seus comentários aí, se quiser aí dar o parabéns aí ao canal UFC Nordeste. Deixe aí nos comentários aí, se você deseja aí parabenizar o canal UFC Nordeste. Tem que agradecer aí a Deus por você que é inscrito, você que visualiza, você até que vê. Que o Natal de vocês seja mesmo com muitas bênçãos aí. Seja do jeito aí que, talvez não seja do jeito que você planejou, mas o Senhor Jesus, tenha certeza que o Senhor Jesus está com você aí no seu Natal. Agradecer aí a Deus por você aí que é inscrito, você que se inscreveu no começo, que se inscreveu até agora. Agradecer a você aí também que visualiza, porque sem vocês aí o canal não existiria. E para mim aí o maior presente aí desse ano aí, de Natal, são vocês. Você que é inscrito, você que visualiza e até você mesmo que passa na plataforma e não vê. Lógico, para você que é inscrito aí, em especial, porque está se inscrevendo no canal, está aí junto, estamos juntos aí todos os dias aí, até esse tempo todinho. E você que visualiza aí também. É especial também, porque se você não visualiza também, o canal não ganha visualização. Seja abençoado aí. Você que é inscrito, você que visualiza. E você que passa na plataforma e não vê, seu Natal seja abençoado também. É o canal UFC Nordeste, passando aqui neste vídeo, não falando de futebol, mas falando aí do nosso Natal aí, do Natal de todos nós aí. Assim como eu desejo para mim também um Natal feliz, um Natal abençoado, desejo para todos vocês. Porque vocês aí são importantes para mim. Você que é inscrito, você que visualiza aí, são pessoas importantes. Porque sem vocês aí o canal não existiria. Fazer vídeo para quê? Por isso, todos os dias eu agradeço a Deus por ter se inscrito. São poucos inscritos, mas para mim se torna muito. Porque é com vocês que eu estou aí na luta, na guerra, todos os dias. Também tenho planos, projetos na minha vida, como você tem. E temos que agradecer por Deus ter nos dado condições de chegar até esse Natal aqui. E vai nos dar condições de chegar muito mais natais ainda por frente aí. Então você seja abençoado aí. Tenha um Natal abençoado. Talvez você diga assim, mas meu Natal não está do jeito que eu planejei. Mas tenho certeza de uma coisa. Deus está aí no seu Natal e vai ser um Natal muito abençoado aí. E a você que é inscrito, eu desejo um Feliz Natal. Para você que não é também, para você que visualiza. Tenha um Feliz Natal, um Natal abençoado. Que seja um Natal aí com as bênçãos do Senhor Jesus. Um Natal tranquilo, de paz, de harmonia. Um Natal bem mesmo abençoado. É o que eu desejo a todos vocês. É o canal UFC Nordeste aqui,
tirou esse momentinho aqui para não falar de futebol, para agradecer a vocês, para desejar a vocês todos um Feliz Natal. Vai lá na minha página do Facebook, @FC Nordeste 1. Me segue no Instagram, FC Nordeste 2. Estou postando vídeo lá também. E visita lá as minhas playlists. Tem vídeo lá também que você não tenha visto. Então é isso aí. Que o nosso Natal seja um Natal super abençoado. Que eu desejo a vocês esse Natal feliz, abençoado, um Natal tranquilo, um Natal com paz. Em todas as casas de vocês aí, nos seus familiares. Um Natal feliz para a sua esposa, para os seus filhos, vocês são casados. Você que é solteiro, tem um Natal bem abençoado. Mas sempre sabendo que Deus, quem está no comando aí do seu Natal, seja abençoado aí. Se sinta aí abraçado pelo canal UFC Nordeste. Estamos na luta, na guerra. Chegamos até aqui, vamos chegar muito mais ainda. Eu desejo a você, não só nesse Natal, mas em todo Natal que vai vir ainda na sua vida aí. Porque Deus é com você. É o canal UFC Nordeste, passando aqui para desejar um Natal a todos vocês, meus inscritos, a todos vocês que visualizam, e você que passa na plataforma não vê. Um dia vai passar, vai ver e vai se inscrever. Meu maior presente de Natal este ano são vocês. E são vocês ainda que vão se inscrever também. Né? É o meu maior presente de Natal. Ainda falta muito tempo para terminar o ano. E eu creio que vai vir muito inscrito ainda para mim. Mas sinta-se abençoado. Estou aqui sempre para fazer o melhor para vocês. O canal é novo aí. Começou em março. Tem pouco inscrito, mas não interessa. Mas para mim esses inscritos então, eles são muitos. Tem pouca visualização, mas um dia vai ter muita visualização. Então, Feliz Natal para todos vocês aí, meus inscritos, aqueles que visualizam. Que vocês tenham um Natal abençoado, que a bênção de Deus esteja aí no seu Natal e nos seus familiares. Até o próximo vídeo aí do canal Ciência Nordeste. E um Feliz Natal para todos vocês.